O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. O apóstolo João escreveu que todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. 2 João 1,9. Jesus disse, eu e o Pai somos um. João 10,30. Portanto, a doutrina de Cristo inclui confessar que só tem a Deus quem tem o Pai e o Filho. Paulo a chama de sã doutrina, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, e também capítulo 6, versículo 3. E ele acrescenta que recebeu essa doutrina não de homens, mas do Senhor, juntamente com a revelação do que é a igreja. Muitos hoje se gabam de receber novas revelações, mas são falsos profetas. São homens que torcem a verdade a fim de atrair discípulos, como disse Paulo em Atos 20 e 29. Ultrapassar a doutrina de Cristo é ir além do que Deus revelou em sua palavra, inclusive negando a graça de Deus e o sacrifício expiatório de Jesus, e pregando uma salvação por obras, religião ou pela guarda da lei de Moisés. Aos cristãos da Galácia, influenciados por os judaizantes que pregavam a salvação pela guarda da lei, Paulo escreveu, algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Escreveu Paulo em Gálatas 1, de 6 a 8. O falso evangelho dá glória ao homem, ao dizer que é por seu próprio esforço que ele pode ser salvo. O verdadeiro evangelho glorifica a Deus, que graciosamente salva o pecador que crê em Jesus. Para identificar uma falsa doutrina, basta você perguntar: quem recebe a glória no final, o homem ou Deus? Se os meus esforços me garantissem merecer a salvação, no final eu poderia chegar ao céu e cobrar: Senhor, eu fiz isso e aquilo, agora me dê a salvação porque eu mereço. Isso faria de Deus o meu devedor. O apóstolo Judas acrescenta ainda 3 características dos falsos profetas. Ele os compara aos que seguiram o caminho de Caim, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá, ou Coré, em Judas 1,11. Caim quis conquistar o favor de Deus com seu trabalho, o trabalho das suas mãos, suas boas obras. Balaão era ganancioso e profetizava mediante pagamento de um cachê. E Coré era rebelde, prepotente, querendo ser o que não era. Paulo alerta contra os falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, diz Paulo, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos de justiça. 2 Coríntios 11, 13. Quer mais? Então leia o capítulo 3 de 2 Timóteo, sabendo que ali o apóstolo descreve os perversos e impostores, como ele chama no capítulo 3, versículo 13, dos últimos dias. Será que você está sendo enganado por um deles? Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.